Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Nós comumente vemos a previsão do futuro como alguma coisa um pouco estranha, às vezes duvidosa. Mas nós convivemos com a previsão do futuro o tempo inteiro. Se a gente olhar qualquer previsão de tempo amanhã, existe uma probabilidade muito certa de acertar. E amanhã é futuro. Vai fazer sol, vai chover. E como é que se sabe? É um vento que entra? É uma lua? É uma maré? São uma série de indícios que a gente tem que influenciam. Nós conseguimos dizer com certeza quando começará a primavera, quando começará o verão. E sabemos dizer com uma grande chance, uma grande probabilidade, que o verão vai ser quente, e na primavera vão ter flores, estação das águas. Ou seja, a previsão do futuro, ela se dá por uma série de questões, muitas vezes científicas, muitas vezes de intuição, mas é possível projetar o futuro. E as nossas encarnações são projetadas exatamente na base da probabilidade de que nós vamos ter sucesso. Em geral, só é permitido que nós encarnemos quando temos uma grande chance de termos sucesso. Mas não é garantido, porque nós temos a nossa capacidade de decisão, chamado livre-arbítrio, para fazer o que bem entendemos. Mas voltando para a parte de previsão, existe toda uma ciência que estuda essa parte. Naturalmente, se eu digo a previsão do tempo de amanhã, é muito mais fácil do que dizer daqui a 6 meses, do que dizer daqui a 1 ano. E requer um estudo mais profundo e uma inteligência e dados muito maiores para se poder prever o futuro. Mas hoje nós temos uma palestra que nos vai falar sobre uma aventura no futuro. E quem nos vai fazer essa palestra é nosso querido professor César Reis. Professor César Reis é oficial do Exército reformado, professor aposentado, ex-presidente do Lar Fabiano de Cristo, nosso querido Lar Fabiano de Cristo, e do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. E atualmente é membro do Conselho Superior da FEB. Professor César Reis, vai ser um prazer escutá-lo. E o professor César Reis lançou um livro, 2357, que não é amanhã, nem daqui a 6 meses, é daqui a bastante tempo, bastante audacioso, e ele vai nos compartilhar sobre isso. Fim da palestra, professor, o senhor fique à vontade, se quiser ir até a livraria para autografar o seu livro, ou se quiser esperar o final, como o senhor quiser. O púlpito é seu, muito obrigado. Nós temos para lhe auxiliar, sabendo que o senhor é palestrante experiente, de qualquer forma, um cronômetro ali de 45 minutos, que nos permite, quando a palestra é feita nesse horário, retransmiti-la pela Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigado. Boa noite, meus irmãos. Permaneça conosco a paz de Jesus. Neste lugar tão abençoado, a paz está aqui. E basta que nós sintonizemos com ela, que nossa estrutura orgânica e a nossa estrutura espiritual automaticamente começa a receber esses eflúvios sagrados. Desde que nós chegamos aqui, nos sentimos assim tomados por essa vibração magnífica, rara nos dias de hoje. Então eu quero dizer que estou muito emocionado, muito feliz pela bênção de estar aqui com vocês, desfrutando desse ambiente que certamente é trabalhado tão extraordinariamente pelos bons espíritos. Na verdade, nós estávamos na nossa casa, nós moramos em Niterói, estávamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo 3, número 4. Esse capítulo e esse item especialmente fala da questão da progressão dos mundos. E nos informa que os mundos inicialmente são primitivos, onde nós vamos ter as nossas primeiras encarnações. Somos simples, ignorantes, temos uma longa aprendizagem a ser feita, né? Mas o tempo passa e a evolução acontece e vem uma segunda etapa, que são os mundos das provas e das expiações, onde o mal prepondera. Acho que nós conhecemos bastante, né? Esse tempo de expiações e de provas. Basta olhar como é que está o nosso planeta. Mas graças a Deus, as coisas não param por aí, porque a seguir vem a era da regeneração, onde o bem começa a tomar conta das pessoas e vai se assenhoreando a pouco e pouco da alma, do coração, da mente das criaturas. E você passa a ter um mundo novo, onde o bem é como se fosse assim a clarinada de uma nova era. É um tempo bom. Dizem os benfeitores que nós estamos entrando na era da regeneração. Mas não para por aí, porque lá nesse item do Evangelho está dito que, além disso, vem os mundos felizes, onde o bem já tomou conta da humanidade inteira, já se assenhoreou do coração de todos. É a integridade do ser, é a sua realidade profunda. Então, um mundo feliz, os espíritos são felizes, porque o bem é a sua realidade essencial. Mas não para por aí, diz os benfeitores. Além disso, aos mundos celestes, onde estão, acho que nós nem podemos imaginar direito como é que são esses mundos, né? Os espíritos desse nível, meu Deus do céu. Mas eu digo aos irmãos, nós estamos lendo essas coisas como fazemos há tantos anos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e nessa passagem assim, desse tempo de provas, expiações que nós estamos vivendo, para a era da regeneração, eu confesso aos irmãos, que comecei a ter uma dúvida aqui no meu coração, porque a gente olha para o nosso planeta nos dias de hoje, é tanta dor, é tanto sofrimento, é tanta angústia, é tanta frustração, guerras. Nós temos 2 guerras terríveis de que se fala aí todo dia na televisão. É o olho por olho, dente por dente, a vingança, as crianças mortas. Ameaça de guerra nuclear. Meu Deus do céu. Será que nós vamos vencer essas coisas todas? É tanta droga, prostituição, abandono, mendicância. Meu Deus do céu, quanta coisa terrível. E nesse instante de muita dúvida no meu coração, apareceu assim um ponto azul, como se fosse uma lâmpada dessas, bem azul, brilhante, bonito, um ponto pequeno. E aquele entrou pela janela do nosso apartamento e foi se aproximando de mim. E se aproximando, quando chegou bem perto, eu percebi que, na verdade, aquela luminosidade saía da ponta de uns dedos finos, que foram se abrindo a pouco e pouco, e daqui a pouco era uma mão suave, bonita, gentil. Eu fui estendendo o olhar, era um antebraço, daqui a pouco era um braço, era uma moça linda que estava ali perto de mim. E ela chegou bem perto e disse assim: você está duvidando de Jesus? Começou a chamar a minha atenção. Você está duvidando de Jesus? Eu fiquei espantado. Jesus foi aquele que, pela primeira vez na história do pensamento humano, chamou Deus de Pai. Quando ele fala do Pai Nosso, que nós dissemos ainda há pouco, né? O Pai Nosso. Como nós todos somos filhos do mesmo Pai, é o Pai Nosso. É a primeira vez na história do pensamento humano que Deus é chamado de Pai. Porque é Deus dos exércitos, é o Deus vingador, é o Deus cruel, é o Deus que pune, é aquela coisa toda que a gente ouviu falar durante todo o tempo. Mas agora vem Jesus e diz: é o Pai, e é o Pai Nosso. E por isso nós somos todos irmãos.
E Jesus nos passa aquela sensação desse Pai, que nós podemos encostar a nossa cabeça sofrida, cheia de dúvidas e inquietações, nossas dificuldades, ali está aquele peito amigo do Pai, o meu Paizinho, que eu encosto a cabeça e ouço aquele coração cheio de misericórdia, batendo, pulsando por mim, o meu Pai. Quando você começa a pensar nesse Deus que Jesus colocou para nós, isso já nos dá uma impressão diferente. E a minha amiga dizia: é esse Jesus que fala do Deus Pai? Você está duvidando dele? Veja, há 4,5, ela repetiu, 4,5 bilhões de anos, Jesus já estava por aqui. Que essa é a idade do nosso planeta, da Terra. Aquela coisa que saiu do Sol, ígnea, aquela coisa incandescente, numa temperatura absurda. Aquele estava chegando aqui. E Deus, nosso Pai, disse para Jesus, que é um Espírito Celeste, para cuidar desse planeta, para organizar a natureza desse planeta, para que daí a muito, muito tempo, espíritos humanos iam começar a reencarnar aqui, iniciando uma trajetória evolutiva tangida por Deus, nosso Pai. E Jesus veio com a sua equipe de espíritos celestes para organizar a natureza da Terra há 4,5 bilhões de anos. Naquele tempo, e faz muito tempo, é tanto tempo, Jesus começa a organizar a estrutura atômica. Começa a aparecer os átomos que vão constituir a estrutura material da Terra. E os átomos, disse minha amiga, eles já trazem em si uma primeira lição que Jesus passa para nós. Porque o átomo, ele é constituído assim de um núcleo central, que emite vibrações em favor de uma estrutura que está à volta dele, uma estrutura eletrônica. Emite vibrações em favor da estrutura eletrônica. E cada um dos elementos da estrutura eletrônica está emitindo vibrações em favor do núcleo central. E é dessa mutualidade, dessa troca permanente, dessa doação de cada um dos componentes, dessa coisa mais elementar do mundo material, que surge o equilíbrio do átomo. E nós aprendemos hoje como é difícil romper o equilíbrio do átomo. Mas é um equilíbrio que surge por doação. É a primeira lição do mundo natural, disse minha amiga. O átomo é um prodígio de equilíbrio, porque os seus componentes estão se doando uns para os outros. Mais tarde, muito mais tarde, as criaturas vão compreender que os seres humanos são como se fossem átomos de um grande organismo chamado humanidade. E para que esta humanidade seja feliz e equilibrada, é preciso que cada um dos átomos, que somos nós, seja equilibrado. E o processo de equilíbrio vem unicamente a partir de um estado permanente de doação, como acontece na intimidade há 4,5 bilhões de anos. Jesus já estava por aqui, organizando a natureza da Terra. E passou muito tempo. No início era só a física e depois a química, porque aqueles elementos atômicos elementares simples começam a se misturar uns com os outros. A água, por exemplo, já é uma mistura de oxigênio com hidrogênio em partes adequadas, e vem a água. E depois vem o hidrogênio, o oxigênio, o boro, o cálcio, o tório, o xenônio, o molibdênio, o urânio. São os elementos que vão se organizando, vão se arrumando. Primeiro a física, uma física transcendental. Depois uma química que nós não entendemos ainda até hoje. Como é que essas coisas funcionam? Mas os espíritos celestes, comandados por Jesus, estavam aqui há muito e muito tempo organizando as coisas. Muito tempo se passou. 700 milhões de anos depois, ou seja, há 3,8 bilhões de anos. Há uma estrutura orgânica aqui na Terra que permite que o princípio vital comece a gerar aquilo que nós conhecemos como vida. E aí
aqueles átomos agora se transformam em moléculas. Essas moléculas se transformam em células. E elas se dividem. Uma célula se transforma em 2, em 4, em 8, em 16, 32, 64, 128, 156. E vai misturando, vai crescendo, se desenvolvendo. E cada vez elas vão se integrando mais umas às outras. É Jesus. Essa sabedoria espantosa que a nossa capacidade não é capaz de entender, que faz com que essas coisas possam funcionar dessa maneira. Então você tem os primeiros elementos que têm vida, os elementos do reino vegetal, logo depois os elementos do reino mineral, e a coisa vai se desenvolvendo. Bilhões de anos. E essas inteligências superiores estão coordenando as coisas, para que lá na frente um ser humano possa iniciar a sua trajetória evolutiva. Bilhões de anos. E diz a minha amiga: e você ainda duvida de Jesus? Nós, ele sentado na porta da nossa casa, no nosso apartamento, ouvindo essas coisas. Na verdade, estava nos chamando a atenção. Vamos dar um grande salto, porque o nosso tempo passa rápido. Vamos a mais ou menos uns 6 a 7 milhões de anos atrás. Há uma grande separação entre os seres chamados macacoides e os seres chamados humanoides. 6 a 7 milhões de anos atrás. Vai se iniciar uma preparação para que uma estrutura orgânica, física, possa dar guarida a um espírito individualizado, que vai levar tempo ainda. Mas a preparação está sendo organizada. É muito interessante. O que faz com que a reunião daquela célula masculina com a célula feminina, uma célula se integra e daqui a pouco elas vão se especializando. 2 células, 4, 8, 16. Agora numa estrutura orgânica. Como é que aquela célula sabe que vai ser uma pele? Sabe que vai ser fígado? Sabe que vai ser intestino? Sabe. Essa sabedoria, essa sabedoria vem de onde? Dessas inteligências superiores que coordenam, orientam o funcionamento de tudo isso. E assim nós vamos vendo o aparecimento de criaturas humanoides cada vez mais avançadas. Elas daqui a pouco são capazes de fazer ferramentas de pedra, daqui a pouco são capazes de fazer ferramentas de ossos, são capazes de pegar ramos de árvore e fazer ferramentas. Estamos desenvolvendo. Ainda são os humanoides crescendo na direção de que muito tempo depois os seres humanos vão aparecer. Vamos dar um outro grande salto. Há 500 mil anos atrás, nós já encontramos na região que hoje é a Europa, nós encontramos alguns seres bastante parecidos conosco. Os neandertais, que já tem aquela ideia da família, já tem aquela ideia do andar de pé, aquela preparação da coluna vertebral, aquela organização da garganta, para que ela possa falar como nós falamos hoje, né? A visão do neném que nasce, interessante. Esse neném humano é o mais frágil de todas as crianças. Que o cavalinho, quando ele nasce, sai da égua, daqui a pouco ele estica as pernas e sai trotando. O boizinho, quando sai da vaca, daqui a pouco ele estica as pernas e sai vivendo. O bebê humano é muito frágil. Se você pegar o bebê humano e deixar num cantinho, ele vai falecer rapidamente. Ele não consegue se prover, a encarnação dele não está pronta. Ele precisa do seio da mãe, precisa sentir o calor do seio da mãe, o coração batendo, aquela questão do ritmo, que nós vamos aprendendo isso. O ritmo, as coisas, o ritmo do átomo, o ritmo da célula, o ritmo da molécula, o ritmo da vida, o ritmo. Nós já começamos a ouvir lá no coração da nossa mãe. E ela canta aquelas canções simples que vêm lá do fundo da alma, aquele nana, neném que nós cantamos. Isso tem 500 mil anos se desenvolvendo e sendo traduzido cada vez mais dentro de nós em ternura, em segurança, que é o calor, é o afeto, é aquela proximidade, é a mão que passa, é o abraço que se dá, é a canção que se conta, é o cuidado, é a comida, é a segurança, é a vida, é Jesus com os espíritos celestes provendo todas essas coisas. 500 mil anos atrás
Há 300 mil anos, nós somos capazes de dominar o fogo e vamos viver com mais conforto. Usamos nossas ferramentas primitivas, já conseguimos ter peles para nos cobrir, já conseguimos preparar barracas para nos salvar, já conseguimos fazer outras coisas importantes para a nossa sobrevivência. A nossa sociedade vai sendo cada vez mais desenvolvida, cada vez mais evoluída. Há 200 mil anos atrás, começa a aparecer o chamado sapiens, porque houve vários seres humanoides que passaram pela face da Terra, todos eles desapareceram. Há 30 mil anos atrás, aqueles neandertais desapareceram, mas os sapiens, o Homo sapiens, o sapiens sapiens, que somos nós, 200 mil anos, pelo menos 200 mil anos nós estamos aqui, as primeiras encarnações da criatura humana, simples e ignorante, aquele mundo primitivo de que fala a nossa lição do Evangelho. 200 mil anos. E nós começamos a apresentar uma competência, uma capacidade. Esses trilhões de células que compõem o nosso corpo, especializadas, esses bilhões e bilhões de células que compõem o nosso cérebro, essas questões que dão à criatura humana essa condição tão especial. Essa questão da família, não é? Nós éramos nômades. Há 200 mil anos nós estávamos andando de um lado para outro, procurando sobreviver, trazendo pela primeira vez animais mais para perto de nós. Há 70 mil anos nós saímos ali do interior da África e começamos a subir em direção ao norte, fomos depois em direção a leste e caminhando com os primeiros animais, os primeiros grupos familiares, aprendendo espíritos simples, aprendendo as histórias da vida, as leis da vida, a convivência, a fraternidade, a compreensão, a solidariedade, o apoio, a mutualidade, aprendendo as coisas. Há 45 mil anos, nós já estávamos chegando lá na Austrália. Olha quanto tempo passou, andando a pé pelo mundo, o tempo passando, calores imensos, gelos fantásticos que ficavam tomando a terra toda, e nosso organismo físico se adaptando. Aquela pele escura que nós tínhamos quando estávamos lá no interior da África, agora não é tanto sol. Então nós vamos clareando aos poucos, o nosso cabelo vai se modificando, a nossa pele vai se modificando, a nossa maneira de falar vai se modificando. De acordo com... Mas somos as mesmas criaturas, aquelas mesmas que há 200 mil anos estavam dando os primeiros passos, há 70 mil anos estavam no interior da África, somos nós. Andando, depois nós subimos os Himalaias, as alturas imensas, descemos do outro lado dos planaltos da China, depois vamos para a Mongólia, vamos para a Sibéria gelada, vamos atravessando em direção ao oeste, quando chegamos onde hoje está ali o Estreito de Bering, vamos passando para o Alasca, descendo pelo que hoje é o Canadá, passando pelo que hoje está, e vamos passando, o tempo são milhares de anos, estamos andando a pé, construindo a nossa vida, aprendendo as coisas, aprendendo o segredo das plantas, das ervas, aprendendo os animais, trazendo os animais para perto, criando essa convivência entre as criaturas. Há 16 mil anos, nós estamos chegando aqui no Brasil, os chamados, os povos originários, os indígenas, éramos nós, 16 mil anos, mas uma história inteira está por trás disso. Há 12 mil anos, nós começamos a aprender a plantar. Não precisava ficar andando de um lado para outro. Podíamos plantar e colher as coisas. Podíamos, assim, sobreviver morando ali próximo do rio, tirando água. Aprendendo a usar as flechas para caçar, para pescar. A vida, aquela vida simples. Há 12 mil anos, o nosso planeta simples, primitivo, estava terminando a sua trajetória. Só que aconteceu um fato muito estranho pelo mundo todo há uns 12 mil anos. É porque nós começamos a plantar. Só que a minha terra aqui dava menos do que a tua terra que está ali. Então eu comecei a ambicionar a tua terra. Veja, estou passando de um estágio primitivo para outro. Eu vou querer ambicionar a tua terra, eu vou invadir a tua terra, eu vou te escravizar, eu vou tirar a tua terra, eu vou te matar. Entende? Eu estou passando do mundo simples para o mundo das provas e das expiações. A ambição, o desejo, o poder, o mando, 12 mil anos. Nós estamos encarnando e reencarnando, construindo esse mundo de provas e expiações.
12.000 anos. E quanta tragédia. Porque há 7.000 anos atrás, nós já temos assim, aquelas chefias, aquelas lideranças, nós temos aqueles dirigentes, temos os imperadores que montam seus exércitos, e agora tem armas mais elevadas, mais sofisticadas. Já saímos daquela idade da pedra, já saímos da idade estamos na idade do ferro, matando cada vez mais, escravizando. É a nossa história. Mas Jesus tem paciência, Jesus nos apoia, Jesus nos inspira, manda sempre criaturas extraordinárias. Foi assim, por exemplo, que Jesus percebeu, depois de muito tempo, que aquelas mensagens não estavam funcionando muito bem. Primeiro veio Moisés e deu a nossa primeira revelação, traduzindo a mensagem em 10 mandamentos. O homem não foi capaz de compreender. O próprio Jesus veio entre nós e sintetizou a mensagem num mandamento só: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo. Os homens também não compreenderam. Criaram as cruzadas, mataram, destruíram, a Inquisição, fizeram tantas coisas horríveis ao longo do tempo. A Europa estava manchada pelo sangue da briga dos católicos com os huguenotes, com os protestantes, com aquelas coisas, em nome do Cristo, matando, perseguindo, destruindo, escravizando, e nós fizemos isso. Então Jesus, vamos transportar essa lição do Evangelho da Europa contaminada para um outro canto onde haja mais pureza, mais liberdade, mais integração com a natureza. Esse outro canto é aqui, onde nós estamos, a pata do Evangelho, o coração do mundo, onde possa vicejar uma nova árvore, livre dessas coisas todas, porque o indígena estava aqui. Vamos levar o português para lá. O português gosta de negociar, a escola de Sagres, a construção de novos navios possantes para negociação. Para vir para cá, o português estava acostumado a conviver com os muçulmanos há 400 anos lá dentro de Portugal, conviver. Era uma coisa interessante. Vim para o Brasil conviver com os indígenas. Interessante. Vamos levar para lá também os religiosos, né? E os religiosos imperantes naquela época eram aquelas criaturas daquela ordem militar, né? Os jesuítas tinham uma formação, pregaram o Evangelho a ferro e fogo, e fizeram isso em muitos lugares no mundo. E eles vieram para cá. Mas Jesus cuida das coisas. Quais foram os jesuítas que vieram para cá? Manel da Nóbrega, José da Anchieta. José da Anchieta renasce. Nós escrevemos um livro sobre ele como Fabiano de Cristo. Fabiano de Cristo é a reencarnação de José da Anchieta. Esse livro também está aí, mergulhando no mar de amor. Que eles vieram para cá, os jesuítas, trabalhar com os franciscanos. Vieram aqui aprender a linguagem dos indígenas, dançavam e cantavam com os indígenas, aprenderam a fazer os segredos das plantas, das ervas, faziam os remédios dos indígenas. A Anchieta saía pelas praias de São Paulo, passando pelo Rio de Janeiro, indo lá para o Espírito Santo, fazendo poemas na areia, decorava os poemas e brincava, cantava e dançava com os indígenas. Isso não é coisa de jesuíta, é coisa de franciscano. E foi assim que foi instalada a base, uma nova base para o ressurgimento do cristianismo efetivo. Mais do que isso, Jesus diz: vamos levar para lá os africanos, porque as religiões africanas são religiões mediúnicas. Vamos integrar essa visão mediúnica do africano com a simplicidade, a pureza e o amor à natureza do indígena, e com o amor à negociação do português, para colocar ali as bases de uma nova era, a árvore do Evangelho. Lamentavelmente, nós fizemos coisas horríveis com os africanos, escravizamos, coisas horríveis com os indígenas, tratamos muito mal, e até hoje tratamos muito mal. Atrasamos em 300 anos a evolução da pátria do Evangelho, mas estamos aqui hoje para essa aprendizagem. Então a minha amiga diz: tudo isso foi programado por Jesus, pelos trabalhadores, e você ainda duvida de Jesus? Vamos ver o que acontece. Vamos sair daqui para dar um passeio. Então ela estendeu a mão, a minha amiga estava ali do meu lado, aqueles dedos azulados, bonitos, estendeu a mão, eu toquei a mão dela e nós saímos pela janela do meu apartamento lá em Niterói. Daqui a pouco percebemos que estava tudo muito diferente. Era um verde maravilhoso, casas incríveis, casas belíssimas, tranquilas, serenas. Na frente de cada casa um jardim com cores incríveis. Nunca tinha visto aquelas cores na minha vida, eram luminescentes jardins. E a minha amiga disse assim: agora nós somos todos poderosos. Todo mundo tem 2 jardins, o jardim na frente da casa
E porque tem um jardim dentro do coração. Um jardim de bons pensamentos, de bons sentimentos, de emoções equilibradas, de amores integrais que se oferecem incondicionalmente a todos. E repare, nos fundos de toda a casa existe assim uma plantação bonita, boa. Eu vi realmente, havia árvores, muitas frutas de todas as cores, perfumes maravilhosos, os pássaros cantando, era uma coisa incrível de bonito. Então as couves, as alfaces, as verduras todas lá, uma quantidade imensa. Pois é, todo mundo hoje provê as suas próprias necessidades, e quando sobra na casa de alguém, é dado para alguém que esteja faltando. Hoje, nesse nosso tempo, ninguém passa fome, não há dificuldade para ninguém. Todas as pessoas, como eu disse, são poderosas, porque todas podem viver muito bem. Então eu não achei aquilo muito estranho. Eu estava volitando com ela, vendo essas coisas. Mais adiante havia assim as casas estavam todas com uma espécie de uma coisa na frente delas que vibrava, e eu percebi que nós andávamos assim no meio de música. Era uma música maravilhosa, uma música tão clara, tão perfeita, tão límpida. Aquilo penetrava o nosso ser e nos dava uma paz, uma ternura, uma suavidade, uma vontade imensa de ficar imerso naquelas coisas maravilhosas. E a minha amiga disse assim: é porque o vento passa e capta as vibrações maviosas das pessoas. Essas vibrações são transformadas em toques de amor. E as casas são organizadas nessa cidade agora como se fossem naipes de uma orquestra. Os quarteirões são naipes de uma orquestra. Aqui estão as flautas, o vento passa, é o som da flauta. Ali estão os violinos, o vento passa, é o som dos violinos. Ali estão as baterias, o vento passa, é a bateria que toca. Ali os pianos, e assim vai. Você estava imerso numa música maravilhosa. São as vibrações das pessoas. É um tempo novo. Então as pessoas volitavam, as pessoas andavam nas ruas da cidade volitando. Diz assim: aqui nós vamos hoje ter uma festa muito grande. Vê, aqui é Brasília. Na verdade era uma Brasília diferente, porque o Brasil era realmente a capital do mundo e a pátria do Evangelho. E Brasília era a capital do Brasil. Então aqui vai ter uma festa grande hoje para a humanidade inteira, porque agora nós todos estamos assim, já todas as criaturas nascem. Você hoje se vangloria no século XXI dos chips, né? Essas coisas maravilhosas, esses telefones eletrônicos, né? Essas coisas de comunicação, os satélites, tudo isso você acha magnífico, né? Hoje as pessoas nascem chipadas, porque os chips não são mais materiais, são chips mentais, são chips espirituais. Nesse tempo novo, nós nos comunicamos dessa maneira, não precisa dessas coisas materiais que você tinha no século XXI. Realmente, eu percebi que era um tempo muito estranho, né? Era uma vida muito estranha. E aqui nós temos um palco imenso, onde criaturas que ajudaram a humanidade a chegar nesse tempo vão falar para todos os homens. Veja bem o que está acontecendo. E nós volitamos, havia um canteiro enorme, e eu li no canteiro exatamente o que está aqui: 2.357. Isso, número à primeira vista, não me disse nada. 2.300, que negócio é esse, né? Estranho. Mas ela disse: continua lendo. E o canteiro era imenso, avançava um pouco mais, e logo eu vi 18 de abril. 18 de abril é uma data que eu conheço, porque 18 de abril de 1857 foi a data da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Eu fiz as contas: 1857 mais 500 dá 2.357. Aí minha amiga sorriu. Pois é, nós estamos comemorando os 500 anos do Livro dos Espíritos. Imagine a humanidade incorporando na sua vida, na sua maneira de ser, os ensinamentos do livro básico da doutrina espírita, porque o Livro dos Espíritos é o livro básico da doutrina espírita. A reencarnação, já não há mais nenhuma dúvida, todos nós somos reencarnacionistas e sabemos a importância disso. Melhor ainda, sabemos a reencarnação colocada na lei de causa e de efeito. Ou seja, você faz coisas boas, você vai colher coisas boas. Você faz coisas ruins, vai colher coisas ruins. A mediunidade é uma realidade. Agora todo mundo compreende que nós todos somos médiuns. É a mediunidade da intuição. Nós ultrapassamos aquela anterior mediunidade externa, do transe, para a mediunidade interna.
da essência da criatura humana, a intuição. Olha essa palavra, intuição, de intuire. In significa dentro de, intuire significa gritar, bradar. É uma voz que grita dentro da alma, uma voz que brada dentro da alma. Nós estamos ouvindo ainda há pouco a hora do Ângelus ali. Me lembrei de uma criatura que nos falava dessa voz na alma. Era Albert Schweitzer. Albert Schweitzer era um organista. E era um organista famoso. Tocava Johann Sebastian Bach. Muito bem, era admirado, ganhava dinheiro. Um dia ele foi ao médico. E lá, esperando a ser atendido pelo médico, ele leu uma revista velha. Dessa revista que a gente encontra na antessala dos médicos, né? E aquela revista tinha uma reportagem sobre a tragédia da vida na África Equatorial. E ali ele tomou uma decisão, foi para a Universidade de Medicina, estudou medicina, formou-se em medicina, e depois vendeu tudo que tinha e foi para a África Equatorial, para cuidar dos miseráveis que viviam na Barrelê. E ali, inicialmente era um galinheiro. Ele pegou o galinheiro, começou a trabalhar com o galinheiro, ajeitou o galinheiro, fez uma primeira sala, transformou aquilo num atendimento aos necessitados. Hoje aquilo é um hospital, o maior hospital de doenças tropicais do mundo. Nasceu com essa criatura. Ele conta a história de que quando, pouco depois, os feiticeiros da tribo, as tribos que viviam à volta, trouxeram para ele um herói da tribo que tinha sido ferido e que eles não conseguiam curar. E ele simplesmente colocou o herói em cima de uma mesa, não tinha condição nenhuma, mas ele faz uma oração. E essa oração fantástica de amor, querendo ajudar aquela criatura. E ele disse que lá da floresta, como que vinham assim umas bolas de clorofila, elas se abriam e abriam em cima da pessoa, e a pessoa podia ser operada e ficava curada. Ele já estava velhinho, com 90 e tantos anos de idade. E aqui vem a história da hora do Ângelus, porque quando chegava a hora do Ângelus, ele era evangélico, era protestante. Ele saía velhinho para tocar a Ave Maria, né? E as pessoas da tribo ficavam ali à volta, e ele lembrando na hora do Ângelus dessas coisas extraordinárias que acontecia, a oração voltada para Jesus Cristo, pedindo saúde, harmonia, equilíbrio e paz. A hora do Ângelus, quando toca o anjo dentro de nós, e ele fala, era uma voz. Por que ele largou aqueles saraus elegantes, onde ele ganhava tanto dinheiro na Europa, para viver entre aquelas criaturas na África Equatorial? Ele dizia, é uma voz que falava dentro de mim, era a intuição, o intuire, que é a mediunidade da nova era. Albert Schweitzer, uma criatura do nosso tempo. Então a minha amiga dizia isso, nós estamos hoje comemorando os 500 anos do Livro dos Espíritos. A humanidade absorveu aquelas ideias, aqueles conceitos, que hoje não são mais discussões estéreis da política, discussões estéreis das academias, hoje são conhecimentos incorporados, é Jesus conduzindo as criaturas para a era da regeneração. Hoje nós estamos comemorando a plenitude da era da regeneração para a humanidade, e você ainda duvida? Esses tempos difíceis das guerras, das inquietações, as ameaças nucleares, isso tudo vai ser vencido, vai ser ultrapassado. Há esperança, Jesus alavanca a esperança no coração de todos os homens, que são as 3 virtudes fundamentais: a fé, a esperança e a caridade. A esperança está aí, para mostrar que Jesus não nos abandona. Nós vamos vencer todas as dificuldades. Está conosco há 4,5 bilhões de anos, e você ainda duvida? É Jesus que vai nos levar para esse tempo novo. E ali abriam-se cones que vinham da espiritualidade, e as grandes almas falavam aquelas criaturas que alavancavam a humanidade para chegar à nova era. Veio Mahatma Gandhi, que dizia não queria ser chamado de Mahatma, que significa grande alma. Na verdade, queria ser um servidor, que aprendeu com Jesus que Deus é o nosso Pai, e Deus é o grande servidor, como dizia a poetisa. Serve o vento, porque toda a natureza é um hino de serviço. Serve o vento, serve a chuva, serve a nuvem, serve a árvore. Deus é o grande servidor. E você já se viu hoje? Você que é um ser divino, porque nós todos somos deuses, como nos ensinou Jesus. Em que medida nós nos colocamos como servidores? E quando isso acontece, nós estamos entrando efetivamente na era da regeneração. Quanto mais pessoas fazem essa mudança
para se tornarem servidoras, elas entram na era da regeneração e ajudam os outros a entrarem também. E assim vieram as almas. Veio Francisco de Assis. Olha, meus irmãos, eu tive o privilégio de estar lá em Assis. Sentei no lugar onde ele sentava, na montanha fora da cidade. Ele e os primeiros servidores, os franciscanos primeiros. E ali existem árvores centenárias. E dizem as pessoas que aquelas árvores são do tempo de Francisco. E eu sentei ali embaixo daquela árvore. E fiz uma oração, agradecendo profundamente a possibilidade de estar ali. Eu digo a vocês que eu senti que era um vento suave. E o vento inclinava aquelas árvores. Não cantava uma música, mas das árvores vinha assim um pó de clorofila, aquela coisa verde, maravilhosa. Aquilo entrou no meu corpo, fez com que eu me sentisse leve, feliz e suave. Os benfeitores disseram, em nome de Jesus, o amor não é passageiro. Aquele amor de Francisco de 1000 anos quase atrás, aquele amor de Francisco permanece vivo, à disposição de quem entrar em sintonia. Este livro conta essas histórias dessas criaturas que vieram mostrar como é que a humanidade passa dessa era de provas e expiações para a era da regeneração. Veio Madame Curie, que descobriu a intimidade da matéria, passou dos raios-x, partículas alfa, beta, gama, e levou a humanidade a compreender um mundo novo. Trabalhos dessa mulher fantástica que foi desprezada, que deram a ela um reservatório muito modesto para ela trabalhar, com toneladas de pet blenda, para ela reduzir sucessivamente e encontrar um micrograma de uma substância que emitia radiação, mostrando uma outra atividade, a radioatividade, com um conhecimento maior da matéria, que depois permitiu o surgimento das visões de Einstein, depois nos levou à visão da física quântica, e que vai levar aonde? A inteligência artificial, tangida por Jesus, aonde isso vai chegar. É muito mais do que uma ciência, é uma amorosidade que chega. E Madame Curie também dizia isso, no final da vida, morrendo de câncer, aquelas dores lancinantes, porque ela trabalhou o tempo todo com radioatividade. Ela dizia, foi uma voz, era uma voz que dizia, vai Maria, o que você vai fazer é bom para a humanidade. Como Francisco de Assis, o que ele fez é bom para a humanidade. Tanto amor que os animais se aproximavam dele e a selvageria acabava. Tanto amor que ele abraçava os doentes e a doença passava. Muito amor. Esse amor é o amor do tempo novo, desses espíritos fantásticos que deram exemplos maravilhosos para que nós pudéssemos hoje estar aqui, aprendendo um pouco dessa ideia da amorosidade, mas para colocar isso dentro da nossa alma, para que nós possamos ajudar a construir um mundo melhor. Ananias é outra criatura que aparece. Ele veio para orientar Paulo, que era Saulo, o grande, poderoso Saulo. E afinal de contas, ele se transforma em Paulo, recebe a orientação de Ananias. Paulo saiu iluminando a humanidade com as suas cartas. O cristianismo deve muito a Paulo. A gente pergunta, será que se não fosse Ananias, que tirou as escamas dos olhos de Paulo, que evangelizou Paulo, que deu a ele o exemplo do amor, do perdão, da humildade, da modéstia, se não fosse Ananias, será que Paulo seria Paulo? É isso, Ananias é o grande exemplo, dizem os nossos benfeitores. Ananias é o grande exemplo do espírita de hoje, simples, humilde, modesto, mas que está à prontidão, a qualquer momento à disposição, porque esse é o sentido do cristão que Jesus colocou para nós, é essa disponibilidade. A qualquer momento o nosso sorriso tem que estar disponível, o nosso olhar tem que ser generoso, as nossas mãos têm que se estender, a nossa ternura tem que se oferecer ao outro, a prece tem que estar disponível para o outro nem precisa saber que nós oramos por ele, mas nós oramos por ele. Agora mesmo, quantas preces foram feitas pela humanidade inteira, a humanidade nem sabe disso, mas nós oramos pela humanidade, nós todos, e é uma bênção que a gente possa fazer isso. É o cristão. O Ananias, o anônimo, e essa é a visão do espiritismo. Nós vamos andar nas ruas das grandes ou das pequenas cidades, anonimamente, saindo de dentro de nós, essa estrutura da amorosidade, do perdão, da tolerância, da solidariedade, da compreensão, da ajuda. Como dissemos no início, nós somos como se fôssemos os átomos dessa grande estrutura chamada humanidade. Cada átomo que se equilibra ajuda a equilibrar o organismo inteiro.
Cada oração que você faz pelo outro, a ciência mostra isso hoje. A oração nasce no espírito, mas passa por nós primeiramente. É aquela intenção amorosa, porque o amor é equilibrante, como acontecia com Francisco. O amor era um amor tão grande que equilibrava as doenças, que acabava com a ferocidade dos animais. Um amor tão grande. Nós não temos esse amor grande, mas vamos praticar, porque a grande luz não nasce de repente. A grande luz nasce de pequenas luzes que a gente vai acendendo aos poucos. É aquele pensamento bom para o outro, é aquele perdão que a gente oferece ao outro, aquela ternura que a gente oferece ao outro, é a mão que a gente estende, o abraço que a gente dá, o pensamento. É isso, são pequenas luzes que nós vamos acendendo no nosso dia a dia. Daqui a pouco, como disse, o amor não é passageiro, o amor não é transitório, o amor fica. Como está lá em Assis até hoje o amor? O amor está aqui nesta casa. Você entra aqui, você sente o amor. Esse amor vai acendendo dentro de você a pouco e pouco. E daqui a pouco são tantos amores, tantas boas intenções, tantas orações de bondade, tanta ternura, tanta misericórdia, que você acende um fogaréu dentro de você. E aí você vai poder dizer: já não sou mais eu quem vive, é o Pai que vive em mim. E quando nós pudermos dizer isso eficaz e eficientemente, Jesus está bradando dentro de nós. É aquela intuição que nos convoca à fraternidade pura. Quem encerra todas essas frases aqui é Allan Kardec. E ele disse, vocês sabem, está dizendo para a humanidade inteira, que a humanidade inteira está assistindo essa solenidade que acontece em Brasília em 2357, no dia 18 de abril. Kardec disse: de todas as coisas que nós trouxemos para vocês, de todas as coisas da terceira revelação do Consolador prometido, o que é mais importante? Qual é a palavra mais importante dessa doutrina? Chama-se caridade, que está descrita na questão 886 do Livro dos Espíritos. É um tripé: a benevolência, a indulgência e o perdão, como foi falado hoje aqui. Benevolência, benevolere, é querer o bem do próximo. Eu não sei quem você é, eu sei que a tua religião, a língua que você fala, time que você torce, nada disso importa, que eu quero o teu bem, eu quero a tua saúde dentro de mim. Está saindo, é uma volição, está saindo um bem para você, uma ternura para você, um amor para você, é o teu bem, isso é ser benevolente. A indulgência é um processo de adoçamento, in quer dizer dentro de, indulgência é do verbo dulcere, adoçar. Então eu estou doce por dentro, que sai de mim doçura é. Já não sai mais o palavrão, o xingamento, a mão que agride, a arma que não sai mais isso, porque o que sai de mim doçura é. Eu sou indulgente, então meu sorriso é doce, meu pensamento é doce, a minha fala é doce, a minha harmonia é doce, o meu amor é doce. E outra palavra-chave da caridade, isso é Kardec que ensina. A outra palavra-chave é o perdão. Hoje a palavra perdão, interessante, né? Jesus dizia não perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Olha o perdão. Per significa além de, veja, persistir, percorrer, pervagar, pernoitar, né? Isso é pé da continuidade. E o donar é a continuidade da doação. É mais do que dar, é dar-se. Você perdoa quando você dá, você se entrega, você se oferece. Então por isso Kardec disse, de tudo que foi passado, que leva a criatura, na verdade, à era da regeneração, o que conta? Em que medida você é capaz de praticar efetivamente a caridade? Eram essas, meus irmãos, as ideias que aparecem nesse livro, que está aí à disposição de vocês, com a vida de Fabiano de Cristo, como dissemos, um jesuíta que reencarna como José de Anchieta. José de Anchieta reencarna como um franciscano, Fabiano de Cristo. Muito obrigado, muita paz a todos vocês. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.